Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a oportunidade dada pelo pastor Fábio para estar trazendo essa palavra para os irmãos, e eu creio que Deus ele irá falar em cada coração através dessa palavra. Amém, meus irmãos. Quero falar nesse dia de hoje a respeito da mulher, da cura, da mulher com fluxo de sangue, A palavra do Senhor vai nos dizer a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, de que existia uma mulher ali vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele chega ali aos arredores da Galileia, e quando ele chega naquela cidade, a palavra do Senhor vai dizer que Jairo, um certo governante da sinagoga, ele se apresenta ao Senhor, pedindo para que ele pudesse passar em sua casa, pois a sua filha estava já à beira da morte. E diante disso, diante de uma petição, Jesus vai até o caminho da sua casa. Só que antes de realizar o milagre na vida de Jairo, a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito de um milagre na vida de uma certa mulher. A palavra do Senhor vai dizer que esta mulher, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia interna, havia 12 anos. A palavra do Senhor vai dizer, segundo a lei lá em Levítico capítulo 15, que o Senhor havia ordenado ao povo de que uma pessoa que fosse afetada por essa enfermidade, ela deveria ser afastada do arraial, por conta de que tudo que ela usasse era considerado impuro, contaminado. Então as suas vestes eram consideradas vestes impuras. A cadeira que ela sentava, a cama que ela deitava, tudo que ela tocava era considerado impuro. Então aquela mulher, segundo a lei que o Senhor havia ordenado, era retirada imediatamente do arraial. Então aquela mulher, há 12 anos, ela é impedida de ter um contato com o povo. Não somente ela é impedida de ter um contato com o povo, mas também ela é impedida de ter um contato com a sua família, com aquilo que ela possuía, com aquilo que ela tinha e havia conquistado. Aquela mulher, ela não poderia entrar dentro do templo da sinagoga por conta da sua enfermidade. Aquela mulher era uma mulher que havia sido excluída do convívio da sociedade. Então, tudo aquilo que antes aquela mulher possuía, sua vida normal, foi totalmente afetada por conta de uma impureza. Então, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 26, que ela tinha sofrido muitas coisas e tinha gasto tudo quanto tinha com os médicos e tinha gastado tudo e não havia melhorado, antes indo a pior. Muitas vezes nas nossas vidas, os nossos recursos não serão suficientes para realizar o milagre que somente Jesus ele pode fazer. Um exemplo disso é justamente Jairo. Jairo era um governante da sinagoga, um homem responsável pela liturgia do culto, um homem responsável pela direção do culto, sobre quem iria trazer ali a palavra, e também era responsável por examinar aquele que iria ministrá-la. Jairo era um homem conhecido, Jairo era um homem de reputação. Todos sabiam quem era Jairo. Só que a sua reputação não foi suficiente para realizar o milagre na vida da sua filha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, vai dizer a respeito de um certo centurião, um homem com autoridade. Só que o centurião, quando ele vai até Jesus por conta de seu servo, que estava paralítico, que estava atemorizado por uma enfermidade,
Ele diz para Jesus: Olha, Jesus, eu sou um homem também de autoridade. Eu digo para esse vem e ele vem, eu digo para ele vai e ele vai. Jairo tinha autoridade. Jairo era o homem que tinha reputação, só que não foi suficiente para realizar o milagre na vida do seu servo. Existem situações na nossa vida em que Deus irá permitir nós possuirmos recursos, mas não serão suficientes para a realização do milagre. Nessa noite, nesse dia de hoje, Deus está falando conosco para nós não nos apoiarmos aos recursos da nossa mão, mas que nós possamos ir de encontro a Ele, que nós possamos ir de encontro ao Senhor, que nós possamos ir de encontro ao Mestre. A palavra do Senhor no versículo 27 vai nos dizer que quando aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, ela veio por detrás e tocou na orla das suas vestes. Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3, vai dizer que Jesus já havia passado aos arredores da Galileia e muitos enfermos foram curados por conta de que eles, pelo ato de fé, tocavam em suas vestes. A palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 2, vai nos dizer que o sol da justiça nascerá para aquele que o teme e trará cura sobre as suas asas. No hebraico, traduzindo para o hebraico, a palavra asa, ela tem um significado de orla. Então, aquilo que Jesus realizava, os milagres que os homens enfermos eram curados através do toque, era um cumprimento de uma promessa, de uma profecia, de que o Senhor, o Messias, ele traria cura sobre nas suas vestes. Então, quando aquela mulher, consequentemente, com certeza, ela ouviu falar de que pessoas haviam sido curadas através de um toque em suas vestes, a sua fé, a sua confiança foi avivada. A sua esperança, ela foi restaurada. Romanos capítulo 10 vai dizer que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes, nossa fé, a nossa alma só irá ser alimentada quando ouvirmos a palavra do Senhor. Não importa se você irá ouvir a palavra de um companheiro, de um amigo, de um parente, de um familiar, de alguém que esteja próximo a você. Mas a nossa fé, ela só vai ser verdadeiramente alimentada quando nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aquela mulher teve a fé primeiramente restaurada. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando, colocando a sua esperança nos médicos, colocando a sua esperança nos homens. Só que nada adiantava isso, indo a pior. Só que quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé, a sua esperança foi restaurada. E ela dizia, no versículo 28, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Glória a Deus, aleluia. Que nesse dia de hoje, você que está ouvindo essa palavra, se você tiver fé o suficiente para tocar na orla das vestes do Senhor, você irá ser curado. Cura interior, a cura da nossa alma. Seja você tendo uma cura até mesmo exterior de uma doença, de um câncer, de uma leucemia, de um problema qualquer que os médicos disseram que não tem solução, mas Deus está dizendo pela sua palavra: se você tiver fé o suficiente em tocar na orla das minhas vestes, você será curado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer que aquela mulher imediatamente
ao tocar na orla das suas vestes, teve a fonte do seu sangue seco, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, irmão, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Aquela mulher, antes de realizar o toque na orla das vestes de Jesus, ela primeiro teve que romper as barreiras. Primeira barreira é a barreira da multidão. Deus, Jesus, onde quer que passava, ele arrastava uma multidão consigo. Uma multidão que precisava de um milagre, precisava de uma cura. Pessoas que precisavam de libertação, pessoas que precisavam de uma palavra, pessoas que precisavam de uma transformação. Só que aquela mulher, ela teve que romper primeiramente a barreira da multidão, a barreira da lei que impedia ela de ter contato com o povo. E segundamente, a outra barreira, a barreira interior, por conta da enfermidade que aquela mulher vivia, por conta do seu fluxo de sangue. Com certeza, ela possuía outras enfermidades que acarretavam, como a palidez no seu corpo, o cansaço físico, a fraqueza. Então, antes de realizar o toque em Jesus, primeiramente ela tem que romper as barreiras. Eu não sei qual barreira você tem enfrentado nesse dia de hoje. Eu não sei qual barreira você tem adquirido nesse dia de hoje. Só que se você romper as barreiras para tocar na orla das vestes de Jesus, você será recompensado pelos seus esforços. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, se eu não me engano, vai nos falar a respeito do cego Bartimeu, que ele, ouvindo falar que Jesus passava por aquela cidade, ele então resolveu clamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão pedia para que ele se calasse, só que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele clamava mais ainda em alta voz. Foi uma barreira que aquele homem rompeu, a barreira da multidão que queria que ele se calasse, a barreira da multidão que queria que ele ficasse quieto, a barreira da multidão que queria que ele não se manifestasse. Mas não somente existia a barreira da multidão que ele deveria romper, mas existia a barreira própria que havia dentro dele, que era a cegueira. O homem não conseguia enxergar, ele não tinha percepção daquilo que estava ocorrendo na sua frente, mas mesmo assim, com aquilo que ele possuía, que era a sua voz, ele rompeu as barreiras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aquilo que nós temos, irmãos, a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa força, ela é suficiente para fazer com que nós rompamos barreiras. Ela é suficiente para que nós possamos alcançar o milagre, alcançar em nome do Senhor Jesus aquilo que é impossível diante dos nossos olhos. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, com ato de fé, ela rompeu barreiras. Ela rompeu as barreiras da adversidade. Então, nesse dia de hoje, qual é a tua barreira? É o teu cansaço? Rompa a barreira do cansaço. É o teu desânimo? Rompa a barreira do desânimo. É a tua fraqueza? É a tua falta de fé, de confiança? Rompa essa barreira para tocar na orla de Jesus. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 30 que Jesus, ele para no meio da multidão e ele pergunta: quem é que tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram: olha, Jesus, tu vê que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem uma diferença muito grande, irmãos,
entre aquele que toca e aquele que aperta. Tem uma diferença muito grande entre a multidão que aperta e entre aquele que toca. Muitos estavam diante ao redor de Jesus, mas estavam apertando. Mas só uma mulher que decidiu tocar fez com que da orla das suas vestes saísse virtude, ou seja, saísse poder. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem uma diferença, irmãos. No tempo que nós vivemos hoje, há muitos que apertam. Há muitos que apertam, mas como que apertam? Você pode se questionar. Apertam Jesus nas murmurações, nas indagações, nas reclamações, questionando a Deus por conta do processo vivido, questionando a Deus pelas dificuldades vividas, questionando a Deus pelos acontecimentos vividos. Só que Deus, ele se agrada, ele para somente para aquele que decide tocar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Êxodo capítulo 15 que Jesus, Deus, havia feito o povo sair do Egito. Só que o povo questionava a Deus. Moisés, onde tem água para beber? Porque eles chegaram em um local chamado Mara, porque as águas eram salgadas. E Deus mostrou para Moisés um tronco de árvore caindo na água e transformando água amarga em doce. Depois, no capítulo seguinte, a palavra do Senhor vai dizer que o povo questiona Moisés por conta da comida. Eles até dizem, chegam a dizer, quem dera se estivéssemos no Egito, junto a panelas de carne, onde estávamos se fartando com pão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O povo não entendia o processo do deserto. O povo não entendia o processo da provação. O povo não entendia o motivo deles estarem caminhando ali no deserto, pois Deus já havia usado Moisés para falar com Faraó: deixa o meu povo ir para que me adore. Oh, glórias a Deus! Se você se encontra no deserto, meu irmão, se você se encontra na provação, se você está passando por um momento de dificuldade, de adversidade, saiba que você está nesse processo para adorar a Deus. Essa prova não pode te matar, essa prova não pode te parar, essa prova não pode cessar a tua adoração, o teu clamor, a tua súplica, mas ela tem que te fazer mais forte. Ela tem que te fazer mais forte. E Deus mostrou a glória dele para o povo quando questionaram a respeito da comida. A palavra do Senhor vai dizer que Deus fez cair do céu maná. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor diante das murmurações e questionamentos do povo. Deus, ele mostra a sua glória, a sua misericórdia com aquela nação, mesmo apertando, mas Deus, ele se agrada daquele que toca, daquele que mesmo sem força, ele adora o nome do Senhor. Mesmo cansado, ele vai para a igreja. Mesmo cansado, ele acorda de madrugada. Isso, meu irmão, é você tocando na orla das suas vestes. Isso, meu irmão, é você rompendo as barreiras. Isso, meu irmão, é você rompendo as adversidades. Oh, glórias a Deus! E Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje: rompa as barreiras e toque na orla das minhas vestes, porque dela vai sair poder, vai sair virtude. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que nós possamos a compreender, meu irmão, que nós possamos a compreender que o toque na orla das suas vestes nos traz recompensa. Oh, glórias a Deus! Aquela mulher foi recompensada quando a sua fé foi novamente direcionada ao Senhor.
A palavra vai nos dizer além, além, porque Jesus, ele para no meio da multidão querendo saber quem a tocou, quem o tocou. E a mulher, no versículo 33, vai nos dizer que, atemorizada e trêmula, sabendo que foi feita ela, aproximou-se e caiu no chão, e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta aflição. Aquela mulher, diante de Jesus, ela teve que confessar que foi ela. Teve que confessar diante da multidão que quem o tocou foi ela propriamente. Só que ela cai no chão. O cair no chão é se prostrar. O cair no chão é se render. O cair no chão é se humilhar. E Deus a recompensa por esse ato. Porque quando Jesus diz ser curada desta aflição, era Jesus garantindo para aquela mulher que a sua cura era permanente. Oh, glórias a Deus! O toque daquela mulher em Jesus provocou uma cura de imediato. Só que quando aquela mulher ela se prostra a ele e Deus libera a palavra, aquela cura se torna permanente. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós, irmãos, mesmo recebendo aquilo que nos foi concedido e ficamos prostrados aos pés de Jesus, temos aquilo que recebemos dele permanentemente. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha uma impureza, era considerada impura. Só que quando ela permanece na presença do Mestre, do Senhor, aquela impureza não vai mais voltar, porque diante da prostração, diante da permanência dela aos pés de Jesus, ela tem uma pureza permanente. Oh, meus irmãos, somente assim para continuarmos sendo puros diante da presença do Senhor, quando nós permanecemos nele. Só assim para continuarmos em santidade com o Senhor, quando nós permanecemos nele. Só assim para continuarmos com a essência, com a sua palavra no nosso coração, com a sua presença no nosso interior, com alegria na alma, quando nós permanecermos nele. E nesse dia de hoje, Deus está dizendo: eu não sei qual é a tua impureza. Eu não sei qual é a tua impureza. Você pode até questionar a Deus, mas eu estou tão impuro que eu não vou poder tocar nele. Meus irmãos, glórias a Deus. A impureza que aquela mulher tinha não transformou Jesus impuro, mas a pureza que Jesus tinha transformou a mulher que é impura em pura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi a virtude de Jesus que transformou aquela mulher. E Deus está nos chamando nesse dia de hoje para tocar nele, porque o poder dele vai te transformar. O poder dele vai te tocar, o poder dele vai te curar. Eu não sei qual é o teu problema. Se você tiver fé, meus irmãos, em tocar na orla das suas vestes, você será curado. Você será transformado. Mas, irmão, eu carrego uma impureza dentro de mim, os meus vícios, as minhas falhas, os meus defeitos. Se você tocar na orla das suas vestes, você será curado. Mas quando você for curado, permaneça. Permaneça para que a cura seja permanente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra em Lucas, capítulo 17, vai nos dizer a respeito da cura dos 10 leprosos, onde somente um voltou, glorificando a Deus por aquilo que Jesus havia feito. Somente um voltou glorificando a Deus por aquilo que Deus havia realizado. E Jesus questiona, perguntando: não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Só veio este estrangeiro
para voltar glorificando. E Jesus libera uma palavra dizendo: a tua fé te salvou. Aos olhos humanos, não aconteceu nada demais, porque os 10 foram purificados e curados. Mas voltando aos olhos espirituais, somente aquele homem que voltou aos pés de Jesus recebeu uma purificação permanente. Glórias a Deus! Somente aquele homem, voltando para Jesus em um ato de gratidão, ele permanece aos pés de Jesus, o que determina uma pureza permanente. Oh, meus irmãos, quando Deus fazer algo na tua vida, quando Deus realizar um milagre na tua vida, quando Deus realizar providência na tua vida, seja grato. Grato de reconhecer aquilo que ele fez, grato de reconhecer aquilo que ele realizou e se prostre. Se prostre, permaneça, se humilhe, se renda, porque só assim você irá receber aquilo que ele liberou permanentemente. E nesse dia de hoje, glórias a Deus, você que está ouvindo e vendo esse vídeo, receba nesse dia de hoje força, força para romper as barreiras, força para romper as dificuldades e tocar na orla das suas vestes. Glórias ao nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Rompa hoje, meus irmãos, esta barreira. Rompa hoje, meus irmãos, essa adversidade, porque Deus, nesse dia de hoje, Ele está disposto a realizar um milagre em tua vida.